Olá, é um prazer ter sua companhia. Hoje nós estudaremos duas parábolas de Jesus, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, e nós veremos que as duas estão em conexão. O texto para o nosso estudo, Mateus capítulo 13, dos versos 31 a 33, onde diz: E contou-lhe Jesus outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Bom, vamos analisar a primeira parábola, a parábola do grão de mostarda. Fala de uma semente que a princípio era pequena, mas que depois cresce e se torna numa grande árvore. Querido, o reino dos céus é assim. E quando a gente fala do reino dos céus e fala também do grão de mostarda, a gente precisa se lembrar daquele texto lá de Mateus capítulo 17, onde Jesus diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós pediremos para que um monte saia de um lugar e ele vai sair, indicando ali que a nossa fé é aquilo que nos move e a nossa fé também tem poder. Querido, o reino de Deus começa com a nossa fé. E assim como uma semente precisa de condições favoráveis para que ela cresça e se transforme em uma grande árvore, o que uma semente precisa? A semente precisa primeiro de uma boa terra, depois precisa de água, depois precisa de sol e uma série de fatores. Da mesma forma também é a nossa fé. Para a gente desenvolver a nossa fé, nós precisamos primeiro passar tempo com Deus em oração, passar tempo com Deus estudando a Bíblia e também se dispondo para servir a Deus. Eu preciso desenvolver as minhas experiências com Deus, não posso viver das experiências de outras pessoas. E quando a gente faz todas essas coisas, a gente está nutrindo a nossa fé e a nossa fé vai crescendo cada vez mais. E aí chega na segunda parábola, que é a parábola do fermento. Quem sabe você que está me ouvindo entende um pouco de cozinha, talvez até melhor do que eu. E você sabe que em uma massa você não precisa colocar muito fermento. Mas um pouco de fermento que você coloca já é o suficiente para fazer toda aquela massa crescer. Assim é a nossa fé. Quando a gente tem uma fé fortalecida, uma fé viva dentro de nós, a gente não guarda aquilo somente para nós, a gente transborda, a gente compartilha com outras pessoas. E a minha fé influencia outras pessoas, ajuda outras pessoas a desenvolver fé também. Quem sabe se você quer ter um indicador para você saber se a sua fé é uma fé viva, ou quem sabe uma fé que está deixando a desejar, pare para pensar, você tem influenciado outras pessoas para que desenvolvam a sua fé também? Você tem sido como fermento? Por onde você passa, você influencia as pessoas para que desenvolvam fé, para que se aproximem de Deus? Querido, o reino de Deus está à sua disposição. Ele já chegou. Deus quer te usar. Mas para isso você primeiro precisa desenvolver a sua fé, e uma vez que você desenvolve a sua fé, Deus deseja te usar para alcançar outras pessoas e ajudá-los a desenvolver a sua fé também. Que Deus te abençoe. Se essa mensagem foi edificante, não esqueça de compartilhar. Compartilhe com seu amigo. Vamos orar. Querido Senhor, muito obrigado porque hoje estudamos essas duas parábolas e aprendemos lições importantes, Deus. Por favor, Deus, nos ajude a desenvolvermos a nossa fé e nos ajude também a alcançar outras pessoas para o Teu reino. Em nome de Jesus, amém.